A paz do Senhor, amém? A palavra que Deus me deu hoje é sobre o nosso momento Getsemane. O que é o nosso momento Getsemane, né? É muito engraçado esse celular do meu esposo. Eu falo, meia hora depois parece câmera lenta ali. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos lá. A palavra que Deus me deu hoje, e com muita alegria eu venho lhe dizer sobre o que é o nosso momento Getsemane, né? E antes eu quero ler aqui em Mateus, que acho que é o que eu gosto mais, né? Eu gosto de todos os evangelhos. Os evangelhos, eles se completam, não tem nenhuma incoerência, entenda-se isso. Cada um é como você olhar essa caixinha aqui, ó, do meu óculos. Você tá vendo à frente, eu tô vendo aqui atrás. Quem tiver ali vê aqui dos lados, correto? Então são 4 versões do evangelho, cada um vendo de um ângulo. Então eles se completam, ó. Entende isso? E aqui em Mateus, eu vou tentar ler o mais rápido possível, ver se você me acompanha. Jesus no Getsemane, está em Mateus capítulo 26, versículo 36. O celular está em câmera lenta, então eu vou tentar ser o mais rápido possível. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 irmãos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Preste atenção nisso que eu quero que você entenda. Começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Quem é essa pessoa que está passando por isso? Jesus. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O que seria tristeza até a morte? Jesus está falando que ele está nesse momento em depressão. Isso é tristeza até a morte. Depressão. Que isso, Jesus? Sim, meu querido. Aguenta aí que eu vou explicar. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Né? E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Comigo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? E aqui ele vai, por 3 vezes ele vai orar, por 3 vezes ele volta e encontra os discípulos adormecidos. Jesus fica entristecido porque ele pediu, nessa passagem aqui especialmente, fala: vigiai comigo. Ou seja, eu não estou bem. Estou trazendo até aqui os meus melhores amigos nesse momento que eu não estou bem. Vigiai comigo. Mas quando ele volta, ele encontra o quê? Os discípulos adormecidos. A oração dele ao Pai é: Senhor, meu Pai. Abba significa Pai. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. E nós vamos estar falando sobre esse momento de Getsemane. Mateus. Agora nós temos a versão de Marcos, que está no capítulo 14 de Marcos, versículo 32. Pedro, ele era indouto. O que é indouto? Ele não sabia ler, ele não sabia escrever. E esse homem incrível, cheio da presença de Deus, em uma pregação, ganhou quase 3.000 pessoas. Em outra pregação, quase 5.000 pessoas. E esse livrinho que muita gente não lê, porque acha que é muito grosso, na verdade não fala 1/3 dos milagres de Jesus, dos milagres dos seus discípulos, de tudo realmente que aconteceu. O livro não é, o papel não é capaz, a escrita não é capaz de dar realmente uma dimensão de todos os milagres de Deus. Então, acreditando-se que Pedro não sabia ler nem escrever, alguns teólogos acreditam que ele
citou a Bíblia, citou os acontecimentos, aquele que andava ao seu lado. E quem andava ao lado dele? Marcos. Então, o certo seria, segundo teólogos, amém? Que o evangelho deveria se chamar Pedro e não Marcos. E aqui, o que tem aqui de diferente? Vem igualzinho, o nome. Eu quero que você preste atenção no nome, que em Mateus nós não encontramos, só se fala os filhos, né? Se não me engano, de Zebedeu. E tá aqui, e tomou consigo a Pedro, Tiago e a João. Ou seja, ele subiu com seus discípulos, mas esses três ele levou, né? Até lá em cima, colocou. Jesus era igual eu gosto de ir no monte sozinho, irmão. Porque no monte eu fico lá, eu oro, aí daqui a pouco eu louvo, daqui a pouco eu oro de novo, daqui a pouco eu leio Bíblia, eu vou comendo, que foi essa a ordem que eu recebi de Deus, come Bíblia. Então eu vou comendo Bíblia, aí oro de novo, louvo. Então não tem uma coerência. E quando eu vou com um grupo de pessoas, a gente acaba falando de receita de bolo, né? E daqui a pouco tem aquela irmãzinha que viu alguma coisa na igreja e quer falar lá no monte, provavelmente para levar até o Senhor em oração. Mas enfim, eu gosto mais de ir sozinha, né? Não recuso, as pessoas pedem, vamos sim, mas vamos orar, vamos buscar. Né? E essa é a finalidade do monte. E Jesus, ele pegou e pede, né, para aqueles três e sobe mais um pouquinho para orar, né? E em Lucas, aqui, Lucas capítulo 20, versículo 39. O que tem de diferente aqui? Tá no versículo 42. Vamos ler o 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E no 43 está escrito assim: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. No 44, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nós sabemos que o discípulo Lucas, na verdade, ele vem a ser um discípulo de Paulo, né? Acredita-se que quando Paulo esteve preso, Lucas talvez estivesse lá, né? Teólogos, e ele vem a ser um discípulo de Paulo. E ele escreve, ele começa a investigar, porque ele quer organizar direitinho, né? Acertar tudo direitinho. Só que Lucas era médico. Então aqui nós temos uma versão de um médico. Porque provavelmente, olha como é interessante isso aqui, né? Vamos supor, Mateus viu aqui na frente, João aqui atrás, né? Pedro ou Marcos, né? Já viram aqui. E Lucas, que é médico, viu pela visão médica. Eu creio que os outros discípulos que escreveram o evangelho, eles viram Jesus suando sangue, mas por não serem médicos, eles não entenderam, não prestaram atenção. Mas Lucas, ao eles narrarem, nós vimos gotas de sangue saindo de sua pele. Lucas, que era médico, veio a ter essa interpretação. Quando nós ficamos numa agonia muito profunda, os médicos dizem que sai pelos nossos poros, talvez por uma dilatação, né? Gotas de sangue. Por que estou falando tudo isso? Para que você entenda o que significa momento Getsemane. O momento Getsemane, Jesus, ele
cresceu como qualquer criança, né? Eu, quando prego, você vai ouvir nas minhas pregações, que foi o que o Espírito Santo me deu, que não só houve, Jesus não veio só na terra para morrer na cruz e salvar a humanidade. Esse foi o maior propósito, o propósito de salvação da humanidade. Morreu por todo mundo. Morreu pelo ladrão, pelo estuprador, pelo adúltero, morreu por todo mundo, pelo aquele que acha que é santo, pelo aquele que acha que não é santo, pelo aquele que acha que merece, né? E aquele que acha que não merece. Jesus morreu por todo mundo. João 3,16, e Deus amou. Pensa num amor tão grande assim, gente. Ele amou o mundo. Sabe o que significa o mundo? Deus está falando, eu amei todo mundo, sem acepção, de uma tal maneira que eu dei a vida daquilo que era mais precioso para mim, meu único filho. Entender isso é complicado, uma vez que Jesus é Deus, Deus tirou de dentro dele, ele mesmo, e deu por amor a nós. Momento Getsemane, que senão a gente acaba indo para outros lados, né? Que é o que eu preciso que você entenda aqui. Jesus, ele a frase que você vai sempre me ouvir falar, um dos muitos propósitos da cruz. Jesus, ele veio, nasceu de uma mulher virgem, né? A palavra fala que a sombra do Espírito Santo passou por Maria, né? Porque Jesus não podia vir do pecado, Jesus precisava morrer sem pecado, né? Não podia ter nenhuma... o sacrifício, ele tinha que ser aquela ovelha sem mancha, sem defeito, né? A perfeita. Então, Jesus precisava ter essa perfeição. E entenda-se isso, você que gosta de chutar gatinho, bater no cachorrinho. Jesus morreu também, um dos propósitos, pelos animais. Porque animais estavam sendo mortos. Porque Satanás quer sangue. Satanás quer, ele veio para matar, roubar e destruir. Então alguém muito perfeito precisava se sacrificar por todo mundo, inclusive pelos animais. E ele veio, nasce, cresce, né? E a palavra fala que a partir dos 30 anos Jesus vai lá, se batiza e começa o ministério de 3 anos. Mas esse momento Getsemane é o momento em que Jesus vai para o monte chorar, como foi lido aqui, numa agonia, numa depressão tão grande, porque diferente de nós que não conhecemos o dia da nossa morte, antes de Jesus vir à terra, Jesus já sabia o dia que ele ia morrer e como ele ia morrer. O nosso momento de Getsemane é exatamente isso. Nós não sabemos o dia e a hora que nós vamos morrer. Mas Jesus deixou esse momento de agonia para dizer que ele nos entende. Que é normal quando chega o dia da nossa morte, nós chorarmos. Eu não sei se você está com câncer, eu não sei se você está com alguma doença, se você está internado no hospital, eu não sei. Eu não sei se você já está se angustiando porque envelheceu, eu não sei. Mas em algum momento, esse momento Getsemane é o momento em que você dá de cara com essa realidade. Está chegando o dia da sua morte. Está chegando o momento da sua morte. Isso começa a te angustiar, começa a te entranhar. Jesus, ele faz uma oração. Olha a oração que Jesus faz. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Muitas vezes a gente sai de manhã na rua e nós não sabemos se vamos voltar. Fazemos projeto de jantar. Tu fez esse projeto de jantar com a tua família hoje ou tá deixando para amanhã? Talvez o amanhã não venha. Desculpa se nesse momento eu estou colocando você diante de uma situação que é real para todo mundo. Em algum momento da tua vida, da minha vida, nós vamos dar de cara com esse momento Getsemane. É o momento onde nós percebemos que vamos morrer, que não somos eternos, que envelhecemos. Tô cheio de ruga já. Nós envelhecemos.
Ah, perdi um filho que não envelheceu. Eu perdi, pô, agora em março, dia 2 de março. Minha Déborazinha se foi. Tava lutando, pá, aquela luta lá, acho que é montar. Até hoje eu não falo direito, né? Campeonato de futebol elidiana, né? Aí tem que treinar, corre na praça não sei quantas voltas, faz exercício, para depois jogar futebol, para ir para os campeonatos, fazendo musculação, né? Numa dieta maluca de ficar o dia inteiro sem comer, porque queria emagrecer, porque não queria mais ser gorda. E aí começou a falar que estava sentindo uma dor no peito. E eu falei, Débora, você não come direito, bababam, essa história você já conhece dos meus outros vídeos. E na verdade, quando ela começou a cansar mais, eu falei, Débora, vai dormir aqui ou vai dormir na sua casa? Porque na verdade é de adoção. Ela, não, vou dormir em casa. Eu falei, então vamos lá que eu vou te levar. Eu sempre levava ela em casa, né? E ela cansou, mas antes de ir, eu coloquei a minha mão, eu falei assim, deixa eu te orar antes de te levar. E eu coloquei a mão no peito dela, eu comecei a orar e eu comecei a sentir uma tristeza muito grande e uma dor muito grande. Eu comecei a morder a minha língua e eu fui andando na frente, falei, vambora, Débora, vambora. E andando na frente para que ela e a Diana não vissem que eu estava quase chorando. E eu levei, ela cansou, ela ainda não tinha cansado desse jeito na minha frente, eu senti até uma agonia nessa hora, né? Aí paramos um pouco, cheguei lá, eu falei, seu Valdir, bota ela para dentro que ela tá cansada. Ele só balançou a cabeça, nós já estávamos vivendo o nosso momento Getsemane, num espírito de negação, porque é isso que nós fazemos. Nós negamos que está chegando o dia da nossa morte. Nós fechamos, fingir que o problema não existe, não faz ele desaparecer. Não ver o problema não vai fazer com que ele suma diante de nós, né? E quando eu voltei, a Diana, minha família, para a glória de Deus, eu tento ser o máximo transparente. Tem gente que não gosta, mas eu sou isso aí mesmo que você está vendo no vídeo. Minha família me conhece, meus amigos me conhecem, sou isso aí. Tem poucos amigos porque eu sou muito... tá errado, tá certo, tá certo. Ai, me perdoa, eu errei. Ué, você pede perdão? Claro que peço, pô, sou humana, pô. Eu quero morar no céu, meu querido. E se eu não pedir perdão aqui na terra, no céu, na casa do meu pai, eu não entro. Eu tô ouvindo o que ele tá falando e tô ouvindo. Escutar, vem aqui e cai. Agora ouvir, entra aqui, vai direto pro coração. E eu obedeço. Isso é ouvir. Quando Deus me fala algo e eu obedeço, eu ouvi com o meu coração. E quando eu voltei, Diana virou para mim e Diana falou assim, mãe, o que foi? Me olha na cara, né? Também os olhos são reveladores, eles não são fofoqueiros, irmão. Os olhos são reveladores da alma. E a Diana foi e perguntou, mãe, o que foi? E eu falei assim, Diana, eu não sei o que a Débora tem, mas quando eu estava orando ela, Deus falou, essa doença é para a morte. Foi a forma de Deus falar, não repreende essa doença. Não repreende porque eu estou vindo buscá-la, né? Foi a forma de Deus falar, essa doença é para a morte. A palavra que Deus me deu hoje é esse momento. A igreja, a emissora de TV, vamos dizer assim, para não citar nomes, porque eu estou citando muito nome, não gosto disso, que mais dá, sabe, bate na igreja, cultura da morte, um monte de doideira, ela não vai divulgar para você que dentro da igreja, pessoas, estão sendo curadas de AIDS, de depressão, de espírito de... Você sabia que tem um espírito que fica falando no teu ouvido para você se matar, para o seu filho se matar, que você não presta, que você não vale nada, que você não vai chegar a lugar nenhum, que acabou, e aí isso vai te consumindo aí para... Se mata, quando você nem percebe, você acha que é a tua mente, né? Tu acha que tu tá pensando em se matar. Não, tem um demôniozinho. Por quê? Porque se você se matar, você perde direito à salvação. Então ele precisa acabar com você. E na igreja as pessoas estão sendo curadas. Tem gente dando testemunho de que foi curado do câncer, que foi curado da AIDS, gente que foi curada, olha que doença terrível, a doença do adultério. Tem gente, entendeu? Eu gosto assim, nesses evangelhos, eu creio que os apóstolos tiveram talvez muita coragem de falar, eu errei aqui, eu errei ali, né? Eu percebo que quando às vezes a pessoa dá testemunho, ela não fala muito no que ela errou, porque seria mais lindo, né? Nós percebemos a cura do adultério, né?
A gente, pô, aquele cara quando chegou na igreja era... só faltava quebrar o pescoço, né? De tanto que olhava. E agora não, ele tá, ó, só voltar, ó, pro foco. O olhar dele tá diferente, a atitude dele tá diferente, né? Mas nós temos visto cura. Mas o momento Getsêmani é justamente esse momento, onde Deus fala que ele vai te curar, mas ele vai te curar no céu. Palavra que Deus me deu hoje, meu querido, é que talvez se nós parássemos para viver todos os dias, pensando exatamente que um dia nós vamos morrer, não vamos estar mais aqui, se nós parássemos para pensar nisso, nós viveríamos melhor. Vamos parar de viver achando que somos eternos. Vamos viver cada dia como se fosse o último dia, da melhor maneira. Faça tudo aquilo de bom que você precisa fazer. Peça perdão, perdoe. Teu coração não é lata de lixo, irmão. Pelo amor de Deus. Outro dia eu esqueci de tirar o lixo. Quando eu fui olhar, estava cheio de bicho. É isso que tu quer para tua alma? É isso que tu quer para teu coração? Viva, sabendo que um dia Jesus vai vir te buscar sim. Aceite Jesus como o único e suficiente Salvador, porque ninguém mais vai fazer isso por você. Ninguém vai dar seu único filho para morrer, para que você não morra. Sabe o que significa isso? Que Satanás, que veio para matar, roubar, destruir, queria a vida de alguém. E Jesus falou assim, não, eu dou a minha vida por ele. Jesus deu a vida por amor a você. E nesse dia, nesse momento Getsêmani, Jesus faz uma oração, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele estava turbado, porque ele sabia que ele ia ser chicoteado, que ele ia apanhar, que iam pregar pregos nele. Jesus sabia de tudo isso, que iam botar coroa de espinho, que iam envergonhar, que iam rasgar as vestes dele e deixar ele, levando para os dias de hoje, que eu gosto muito de trazer nossa realidade para que as pessoas entendam, ficar só de cueca. Foi muito, muito vergonhoso para Jesus, por amor a você, por amor a mim. Jesus veio aqui nesse momento Getsêmani explanar a dor que ele estava sentindo, sabendo que estava chegando o dia dele morrer. Mas que, olha o que ele fala, Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Sabe o que ele está falando? Deus, eu estou morrendo. Meu Pai, eu estou morrendo de medo. Eu estou morrendo de medo de morrer. Estou morrendo de medo. É isso que Jesus, ser humano, em corpo físico, está falando. Mas o Deus que há dentro dele, espiritual, ele fala com ele mesmo. Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, estou morrendo de medo. Mas faça, Senhor, a tua vontade. Qual era a vontade de Deus? Me salvar, te salvar. Sabe o que Deus está falando? Deus podia pegar uma injeçãozinha, tacar na pele, fazer uma eutanásia. Só que eutanásia é suicídio. Se ele tira a vida dele para ele não passar por tudo, não, vou morrer com a injeçãozinha que rapidamente eu vou morrer, né? Acabou, não vou passar por todo esse processo de sofrimento. Sabe o que teria acontecido se Jesus tivesse se suicidado, porque isso é suicídio? Se ele não tivesse passado por todo o sofrimento que Deus determinou, era a vontade de Deus que passasse, sabe o que ia acontecer? Você não ia ser eterno no céu. Você não ia ser eterno com Deus. Quando chegar o teu momento de morrer, passe todo o teu processo chorando porque Jesus chorou, com medo porque Jesus teve medo, orando porque Jesus orou, mas passe por tudo que você tem que passar com Deus. Primeiro, você nunca está sozinho, porque, se não me engano, é no Salmo 55, está escrito, perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado, ou seja, quanto mais eu choro, mais perto de mim Deus está. Passe por esse momento Getsêmani, que é o momento em que você percebe, opa, eu vou morrer, e está chegando o dia da minha morte. Mas passe com Deus.
Porque se você vier com a injeçãozinha aí, ó, não quero passar por esse sofrimento, não. Eu não tenho necessidade de passar por tudo isso. Quem não tinha necessidade de passar por tudo isso era Deus. Deus podia simplesmente, olha o que Deus fala para Moisés, no momento de ira, porque a ira do Senhor, ódio é de Satanás, ira é de Deus. E a ira só pode durar um momento. Então, os seres humanos têm, sim, o direito de um momento de ira, porque você é filho de Deus. E a ira de Deus dura só um momento, né? E num momento de ira, porque o povo tem esse poder, o povinho, de fazer Deus se irar. E no momento de ira, depois de Deus tirar o povo do Egito, passar pelo Mar Vermelho, sustentar o povo, e levando, tá quase chegando em Jerusalém, tá quase chegando na Terra Prometida, levando para nossa realidade, para os dias de hoje, tá pertinho da entrada do céu, com Jesus na porta, sabe? Momento de Getsêmani, quase entrando no céu, o povo começa a construir mais, adorar mais, irritar Deus. Aí Deus irado, dando lá os 10 mandamentos, né, para viver na terra prometida com Moisés, né? Aí Deus revela para Moisés o que o povo está fazendo, porque Deus sabe de todas as coisas, não tem lugar no mundo e nem fora do mundo que possamos nos esconder de Deus. Deus fala assim, irado: deixa-me, Moisés, destruir esse povo, porque eu farei de ti uma grande nação. Deus está falando: Moisés, deixa-me. Sabe o que Deus está falando? Moisés, me segura. Porque eu amo esse povo, mas esse povo não me ama. E esse povo tem me rejeitado todos os dias. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Moisés, o lago de fogo é real. Esse povo prefere ir para o lago de fogo. Eles não têm noção do sofrimento que é lá. Eles não têm noção. Deus se ira porque Deus nos ama. A ira de Deus não é uma ira que é porque Deus quer matar. Não, isso é coisa do diabo. A ira de Deus é porque Deus conhece o lago de fogo, que foi criado para Satanás e seus anjos, né? E não para o ser humano. Então Deus se ira porque Deus está falando: ei, criatura, acorda. Eu conheço o lago de fogo, onde eu vou jogar a morte, vou jogar o inferno, vou jogar Satanás. Eu não fiz isso para você. Essa é a ira de Deus. Deus querendo nos salvar todos os dias. Eu não sei, esse é o teu momento de Getsêmani, onde você, talvez agora ainda não estou pensando nisso, mas começa a pensar. Porque quando a gente começa a entender que nós não somos eternos aqui, mas deixo para você uma frase que eu amo muito, eu guardei no meu coração há muitos anos. Jó fala assim: bem sei que o meu Redentor vive e se levantará. Bem sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E um dos maiores pensamentos de Deus foi construir o mundo e o homem para ser eterno. E eu não consigo ver Deus quis fazer o mundo, mas não deu certo. O homem me impediu de fazer o meu sonho, do meu sonho se realizar. Queria um mundo com um homem eterno. Não consigo, querido. E lá em Apocalipse fala que descerá do céu uma nova terra, novos céus. O cientista estava querendo ir para Marte. Ei, deixa eu te falar, Marte também vai acabar. Não conta para ninguém não. Vai acabar tudo lá em cima também. É outro céu, é outra terra. Deus não destruiu o povo porque Deus nos ama. Guarda esse momento na tua vida. Momento Getsêmani. Fomos feitos para ser eterno. Momento quando a gente para e descobre que a gente vai morrer. Nunca parei. Meu Deus, acabei de nascer. Minha filha morreu com 15 anos. Perdi um filho na barriga. Perdi um outro adotivo com acho que 14 ou 15. E agora? Beijo na alma. Fui.